Então, como Locke distingue os ramos da ética e da política? Então, para Locke, isso era muito importante para a sua ideia de liberdade. A ideia de que existe uma separação, uma distinção entre o campo político e o moral, ético. E para Locke, isso é absolutamente fundamental, porque toda a ideia é que você deve ser livre para usar a sua própria razão, mesmo que algumas pessoas irão usá-la de forma errada, errando na análise dos fatos ou no processo de pensamento. Então, Locke diz que o que está errado, ou ruim, ou antiético, em nossos termos, não é necessariamente ilegal. Locke diz que, desde que não inicie força contra outra pessoa, isso é legal e permitido, mesmo se for antiético. Então, por exemplo, desonestidade. A menos que gere força contra outra pessoa através de fraude, roubo, mas a desonestidade em si, mentir sobre onde você foi ontem, isso não é iniciar a força contra outra pessoa. A outra pessoa pode aceitar ou não, acreditar. Se fosse a minha esposa, por exemplo, ela me faria mais perguntas, mas eu não iniciei força contra ninguém. Então, claro, se eu cometer uma fraude já é diferente. Se eu digo que para o meu chefe que eu estava no trabalho quando não estava. Então, essa diferença chave ela é fundamental porque ela diferencia a defesa de Locke da defesa de outros filósofos. Você lembra de uma citação muito famosa de Voltaire, por exemplo? Eu discordo totalmente com o que você diz, mas eu defenderia até a morte o seu direito de dizer isso. Então, isso é um resumo e a gente não sabe se foi Voltaire que disse, mas essa era a noção de liberdade. Você deveria ter o direito de dizer, mesmo que eu discorde disso. Então, essa é a ideia de Locke. Você tem que ter a capacidade de processar essa informação para dizer com significado: eu acredito em alguma coisa, politicamente, religiosamente ou qualquer outra coisa.